Você já ouviu falar de Cabo Verde? Se a resposta não, você não está sozinho. Mas depois desta Copa do Mundo, milhões de pessoas passaram a olhar para esse pequeno país com outros olhos. Como uma nação com pouco mais de 500 mil de habitantes conseguiu surpreender o mundo. Como é viver lá? Como funciona a educação, a economia e quais são as oportunidades para quem mora em Cabo Verde? Para responder a essas perguntas, eu conversei com alguém que conhece esse país como poucos, Denilson Monteiro. E eu garanto, algumas respostas vão te surpreender. Então fica comigo até o final, porque esse episódio está incrível. Olá, humanos do meu planeta Terra, como vão vocês? Tudo bem? Está começando um Startup, eu sou o Júnior Sartini e desta vez vamos ter uma entrevista especial com alguém que está muito distante de onde eu estou no momento e está na boca do povo, né, o país de onde ele está. Se você não conhecia Cabo Verde, você vai conhecer nesse exato momento. Eu vou deixar para que ele se apresente e essa pessoa maravilhosa que eu conheci por coincidência e que ele foi muito educado e foi muito prestativo com a gente, é o Denilson Monteiro. E aí, Denilson, tudo bom, meu amigo? Muito bom e eu estou muito agradecido por você ter aceitado essa entrevista. Bom, eu é que agradeço pelo convite. Aqui em Cabo Verde nós costumamos dizer que a nossa morabeza é assim, nós somos um povo muito aberto a tudo e a todos. E mais uma vez agradeço pelo convite. Sou Denilson Monteiro, sou cabo-verdiano, sou jurista de formação, atualmente sou professor e também sou ativista social e líder comunitário. Faço alguns trabalhos de voluntariado e também inscrevi na ordem dos advogados neste ano e vamos começar tudo para que tudo possa dar certo. Pois é, Denilson. Então, assim, você já sabe já o motivo principal pelo qual o Cabo Verde está em evidência nesse exato momento, não é? Que é Sim, sim, justamente por causa da Copa do Mundo. foi a nossa histórica participação no Campeonato do Mundo de Futebol. Nós acreditamos até o último tempo e podemos estar aí demonstrar a força, a resiliência da população cabo-verdiana. E como eu já tinha dito, nós somos pequeno no território, as nossas 10 grãozinhos de terra, portanto demonstramos que isso não é motivo para que nós possamos desanimar, mas sim foi a força que nos permitiu demonstrar que Cabo Verde é pequeno, mas somos gigantes em todas as coisas que nós fizemos. Não, então, e justamente foi isso, porque desde o primeiro jogo contra a Espanha, que Cabo Verde segurou tudo, e assim, não teve uma única falta que Cabo Verde fez na seleção da Espanha, que é a atual campeã, que a Espanha é campeã mundial. Cabo Verde segurou a campeã mundial, o Exatamente, nós Denilson, você não está seguramos entendendo. isso. Sim, no jogo que aconteceu com a Argentina, nós brincamos aqui a dizer que Cabo Verde foi o único que a Espanha não venceu. Nós seguramos o atual campeão do mundo. Exatamente, tanto é que de todos os jogos da Espanha, a Espanha foram 7 ou 8 vitórias até a final e um empate. O único empate foi com quem? Foi com Cabo Verde. Então, assim, Cabo Verde provou, Denilson, Cabo Verde provou que é uma seleção de garra, que tem firmeza, que tem gana de jogar. Tanto é que, na minha opinião, a jogada da Copa foi o segundo gol de Cabo Verde contra a Pois foi. Argentina. Você concorda com Foi. isso? Concordo, sim, concordo. Nós votamos para que isso aconteceu. E a população brasileira também apoiou nos nossos jogos, os jogos todos, toda a nossa partida. Nós agradecemos tudo, o apoio, a força que a população brasileira nos deu, o Brasil nos deu. E isso nos fez continuar com mais força, com mais garra, para que nós possamos ir até o final, onde nós podemos jogar. E acredito que sim, que nós fizemos uma boa partida, mostramos realmente que Cabo Verde chegou para ficar. Concordo. Concordo plenamente. Cabo Verde chegou para ficar. E eu vou te falar uma coisa. Eu já solicitei já para comprar uma camiseta da seleção de Cabo Verde, para mim.
que essa eu faço questão de usar. Porque eu nunca vi uma seleção, tipo, que novata, que jogou contra gigantes e que não jogou feio, jogou foi bonito e era para ter ganhado. Eu vou te falar minha opinião sincera, eu acho que para a maioria, porque naquele jogo contra a Argentina foi meio assim, né? Foi sim. Porque teve faltas contra a Argentina que o juiz não marcou e teve outras coisas também ali que falei, cara, tá estranho isso. Tanto é que teve Estava assim. esse burburinho, né, de que a Espanha que a Espanha não, que a Argentina estava sendo beneficiada e tudo mais. Isso vai dar muito, muito, muito pano para manga. Isso vai dar muito assunto ainda. E eu te falo, na minha opinião, a Argentina foi muito beneficiada porque só teve só um cartão vermelho e foi na final que não tinha nem como o juiz não dar aquele cartão vermelho, mas contra Cabo Verde foi sacanagem mesmo, no meu ponto de vista foi sacanagem, porque Cabo Verde estava indo para cima da Argentina e teve muitas faltas que não foram marcadas, inclusive umas 3 faltas perto da área em favor de Cabo Verde que o juiz não marcou. Qual que é a sua opinião sobre isso? Sim, sim, nós aqui em Cabo Verde estávamos a acompanhar o jogo com muita ansiedade. Nós agrupávamos em todos os bairros que nós conseguimos fazer para acompanhar os jogos. E nessa fase do jogo do Cabo Verde contra a Argentina, nós podemos ver que teve sim, teve sim o favoritismo por parte da Argentina. Nós não conseguimos fazer nada, nós aqui apenas gritávamos, constantávamos e só podemos aceitar o veredito por parte do árbitro. Costumamos dizer que a arbitragem é soberana, mas vimos e não só nós vimos que o jogo foi manipulado. E mesmo assim, Cabo Verde conseguiu mostrar que, ter apoio ou não, nós estávamos aí para jogar com a nossa garra, com a nossa determinação. Jogamos os jogos dos grandes. Costumamos dizer que nem é todas as equipas que conseguem fazer o que Cabo Verde fez. E nós só conseguimos fazer isso por causa da nossa determinação. E fomos aí para jogar. E uma coisa muito interessante, eu nunca fui fã de futebol, nunca fui fã. Agora, os jogos de Cabo Verde, eu não perdi nenhum dos jogos. Eu estava na equipa de frente, estava à frente da tela, a ver, a gritar e a comemorar todos os lances de Cabo Verde. Não, eu acompanhei todos aqui também. Eu simplesmente, eu torci, eu gritei, literalmente, gritei de perder, quase perder a voz. Tanto é que eu fiz Exato. algumas postagens também no canal, e falando sobre a seleção de Cabo Verde, e, e foi, assim, uma coisa absurda. Foi assim, Cabo Verde jogou de uma forma que nem eu estava esperando. Mas a população agora no mundo hoje, se ela não conhecia Cabo Verde, agora conhece. Agora eu conheço. Agora nós já nos foi colocado no mapa porque havíamos e nós nos era enxergado, agora estamos no mapa e ficamos muito felizes quando também a FIFA confundiu também a Cabo Verde com a cidade de Cabo Verde aí no Brasil, podemos também conhecer mais um Cabo Verde, onde nós aqui em cabo-verdianos estamos a preparar uma viagem para Cabo Verde, aí no Brasil, conhecer esse município e poder também brincar um pouco da nossa cultura aí em Cabo Verde, no Brasil. Como que é a relação, sua relação, que eu já vi já algumas postagens suas, o Denilson, que você tem pessoas do Brasil que moram em Cabo Verde hoje? Você tem Sim, amigos sim. brasileiros, muitos amigos brasileiros? Tem pessoas que são brasileiros que moram aqui em Cabo Verde. Eu tive uma colega da universidade que era brasileiro. Tenho alguns amigos, tenho muitos amigos brasileiros que nós estamos nos projetos sociais há muito tempo. E durante os jogos eles costumavam mandar mensagem: Denilson, nós estamos juntos, Denilson, nós estamos torcendo por você. E também não só a relação de amizade que nós temos, mas sim sou amigo também do embaixador do Brasil aqui em Cabo Verde. No último jogo do Brasil estive aí, estávamos juntos a ver os jogos na casa do embaixador. Infelizmente o Brasil não passou. E a nossa relação é essa relação de amizade, para além da relação de cooperação que existe entre os Estados. Nós temos essa relação de amizade, a relação de proximidade que vamos construindo, vamos aprimorando ao longo que foi aprimorado ao longo deste campeonato do mundo.
e nós encontramos mais e mais amigos brasileiros que estão querendo vir conhecer Cabo Verde. Alguns me mandam mensagem dizer que está para a sua viagem para Cabo Verde e eu, como sendo cabo-verdiano, obviamente, não posso deixar de encorajá-los para que possam sim fazer essa visita a Cabo Verde. Tanto é que agora eu acho que a procura para poder, procura de viagens, de férias, eu acredito que para Cabo Verde vai aumentar bastante depois Vai dessa aumentar Copa, bastante, sim. principalmente se a gente continuar deixando, principalmente se a gente continuar deixando em evidência Cabo Verde. E eu acho que tem que ficar em evidência, porque Cabo Verde, se eu não me engano, são 550 mil habitantes, né? E Exato. é uma península, né? É uma península, é como se fosse o Havaí e para os Estados Unidos. Cabo Verde é como se fosse o Havaí para a África, não é? Exato, nós somos aqui a população cabo-verdiana nas nossas ilhas, somos poucos, mas a população cabo-verdiana espalhar pela nossa imensa diáspora é 2 vezes muito maior da população cabo-verdiana que reside no país. Portanto, nós somos muitos, aqui em Cabo Verde somos poucos, mas isso não faz de nós um país que não pode ser explorada, que não pode ser conhecida, mas se nós temos os nossos recantos, as nossas belas praias, as nossas belas montanhas, as nossas ilhas também muito bonitas, que posso dizer a qualquer pessoa do Brasil ou não que queira conhecer Cabo Verde, que o faça e não vai arrepender-se muito de vir cá conhecer. Então já deixou o recado já, o Denilson já deixou o recado já. Então se você quiser conhecer Cabo Verde, é só você me mandar uma mensagem aqui que eu já consigo arrumar para você tudo certinho para você poder visitar Cabo Verde lá junto com o Denilson. Não é, Exatamente. Denilson? E Exatamente. fala um pouco de Cabo Verde, fala um pouco de Cabo Verde pra gente, fala um pouco desse seu projeto social, o que que influencia, qual é. Porque a maioria das pessoas, inclusive eu, não sei muito sobre Cabo Verde. Eu não sei como que como é o salário mínimo de Cabo Verde, como é a educação em Cabo Verde, se existem muitas pessoas que passam por situações de pobreza, de pobreza extrema, pessoas que passam fome. Explica um pouco para a gente poder entender, que aí eu consigo passar um pouco para o pessoal que quiser ajudar no caso. Ok. Bom, aqui nós temos, é como no Brasil, nós temos associações, grupos de jovens que reúnem, que criam uma organização no trabalho social, porque muitas vezes nós identificamos alguns problemas na nossa sociedade em que o governo não consegue intervir no tempo e no momento oportuno. Nós reunimos para que nós possamos uh, resolver essas soluções imediatas que a população necessita e acabamos por criar organizações que possamos, ao longo do tempo, trabalhar. Em Cabo Verde, o Cabo Verde é composta por 10 ilhas, apenas 9 ilhas é habitada. A nossa ilha de Santa Luzia é uma ilha onde tem as aves que aí estão, no sentido também de reproduzirem, as aves marinhas, aí na ilha de Santa Luzia. É uma ilha que de São Vicente se pode ir lá de barco, de bote, para ir lá conhecer o barco de pesca. Eu não fui, mas já estou preparado para ir lá conhecer. E temos as ilhas montanhosas, temos as ilhas turísticas, que nesse caso é Boa Vista e Sal. Temos a nossa bela ilha também de São Vicente. Portanto, a Cabo Verde é isso. Nós somos uma população pouca, mas sim temos essa morabeza de acolher todas as pessoas que vieram para Cabo Verde e, logicamente, como qualquer país do mundo, tem as suas dificuldades. Cabo Verde não foge à regra, se até os Estados Unidos da América, que é o gigante dos gigantes, tem os seus problemas, Cabo Verde também, como um país muito pequeno, não foge à regra. Temos alguma população cabo-verdiana que tem algumas necessidades, eh, que cabe a nós, enquanto sociedade, enquanto membros da sociedade, enquanto governo, enquanto atores da sociedade civil, apoiar em tudo que nós achamos necessário. De momento, eu e alguns brasileiros estamos com um projeto de livros aqui, porque temos ilhas também que as crianças e os adolescentes têm pouco a poder de compra dos livros, porque nós entendemos que a leitura é muito importante. Estamos neste projeto de recolha de livros no Brasil e em Portugal para trazer aqui em Cabo Verde, para que nós possamos fazer essa feira solidária que nós identificamos fazer aqui na Ilha do Maio e também na Ilha da Brava,
que é uma das ilhas montanhosas que nós temos aqui em Cabo Verde. Nós costumamos dizer a Ilha Brava como a Ilha das Flores, porque aí há muitas flores, e a do Maio é uma ilha pesqueira, os pescadores, tem parte de salina aí na ilha do Maio, e nós identificamos a primeira dessas ilhas que nós vamos fazer este trabalho social. Mas aqui, para além disso, nós trabalhamos em várias vertentes dessa sociedade que nós entendemos ser importante, porque para dar a nossa contribuição também no processo do desenvolvimento do nosso país, porque nós não podemos deixar apenas os governos, os sucessivos governos a entrarem, um tem a sua política de uma maneira, outro tem a política de outra maneira, e cabe a nós fazer também a nossa parte enquanto cidadão cabo-verdiano. Temos a nossa imensa diáspora também que apoia os trabalhos sociais aqui que nós costumamos envolver e toda ajuda que nós entendemos ser bem-vindo para que nós possamos continuar nessa lida do apoio às pessoas mais vulneráveis, das crianças, dos adolescentes, nós entendemos que é muito bem-vindo. Cabo Verde, a nossa educação do primário, do ensino primário, nós costumamos dizer aqui do jardim, a fase dos creches aí no Brasil, dos creches até o ensino secundário, que é o 12º ano. Aqui a educação é gratuita, as pessoas podem estudar gratuitamente. Agora, o novo governo que entrou, que vem com nova política, aqui é a universidade pública aqui em Cabo Verde será gratuita também para todas as pessoas que querem estudar na nossa universidade. Não só, nós não podemos apenas deixar a universidade pública gratuita, porque senão todo mundo vai para a pública e a privada fica sem estudantes. Também vai atribuir também bolsa de estudos também aos jovens que porventura não optarem por estudar na universidade privada, e serão-lhes atribuída a bolsa de estudos para esses jovens continuar os estudos. E basicamente a nível da educação é isso. O nosso governo, o atual governo, vai apoiar na educação gratuita aqui em Cabo Verde, não só a educação gratuita, mas sim também o acesso à saúde, porque acreditam que são bens primários aqui em Cabo Verde que nós não podemos dar ao luxo de não ter pessoas para que possa pagar muito para ter acesso. Basicamente, em nível da educação, da saúde, o atual governo vem apostando nisso, que é trazer os serviços públicos para todos e com todos. Muito bom. Isso aí já é uma coisa, já que a maioria das pessoas no Brasil não sabe, não entende como que é em Cabo Verde. Está conhecendo um pouco agora de Cabo Verde, né? E qual que é, você sabe me dizer, Denilson, qual que é o mercado maior de Cabo Verde? Se é pesqueiro, se é comercial, qual dessas é mais forte em Cabo Verde hoje? Questão de trabalho e emprego. Sim, tinha esquecido de dizer que o salário mínimo em Cabo Verde é 17.000 escudos, se não estou em erro, convertendo por euros, são 170 euros, equivalente, são 170 euros. O atual governo, no próximo ano, vai subir o salário mínimo para 225 euros, se não estou em erro, também 225 ou 250 euros para aqui em Cabo Verde. Vocês no Brasil podem converter esse valor para reais. E basicamente é nisso que os sucessivos governos vêm fazendo. Porque nós, aqui em Cabo Verde, nós entendemos se um governo está lá durante 5 anos e foi-lhe dado mais um mandato de mais 5 anos, se não fez nada, nós tiramos e colocamos outros. Porque entendemos que os sucessivos governos que vão vindo pouco a pouco, cada um vai dando o seu melhor para desenvolver algumas áreas, para colocar o país cada vez mais envolvido, o país cada vez mais infraestruturados. Nós então, tomamos a nossa independência juntamente com a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau tomou a independência em 1973, foi reconhecida pelo Portugal em 1974. Cabo Verde, logo no ano seguinte, em 1975, tomou a nossa independência. Mas se você reparar a situação da Guiné, que tem recursos que Cabo Verde não tem, da Guiné, que tem materiais gerados que Cabo Verde não tem, a nossa evolução é diferente. Cabo Verde está muito longe da Guiné-Bissau em termos da infraestrutura, em termos da boa governação, e nós lamentamos o que vem acontecendo também, né, no nosso país irmão. É só aqui para fazer a analogia que aconteceu na nossa independência. O mercado cabo-verdiano, nós temos os nossos pescadores que
as condições que eles têm não permitem fazer grande coisa, que é pescar grande quantidade de peixe, que isso é já para é um acordo que Cabo Verde tem com a União Europeia, acordo de pesca, que nos altos mares, onde não temos condições de barcos para que nós possamos lá chegar, é destinada à União Europeia, que faz a pesca no alto mar, e Cabo Verde também ganha logo com isso. E nós também temos a nossa agricultura, que os nossos agricultores fazem, mas o grande mercado cabo-verdiano não é um mercado não é mercado pesqueiro, mas sim é um mercado de venda, é um mercado de negócios aqui que muitas pessoas fazem, e temos também alguns brasileiros, também portugueses, que já têm os seus negócios aqui, se não, a não ser também o mercado hoteleiro também, que se dá muito aqui em Cabo Verde, mas temos as nossas ilhas turísticas, que é a Boa Vista, bem como também que é a Ilha do Sal. Eu acredito que nesse caso, turismo, eu acho que vai crescer bastante para quem não conhecia Cabo Verde, porque caso alguém prefira, estivesse pensando em ir, por exemplo, para o Havaí, já vai pensar duas vezes. Aí vai querer ir para Cabo Verde, porque primeiro, se algum brasileiro quiser ir e não fala inglês, se ele for para o Havaí sem falar inglês, ele vai ficar totalmente perdido. Se Sim. ele for para Cabo Verde, aí ele vai estar em casa, porque ele vai conseguir falar em português. Língua oficial de Cabo Verde é o português, certo? Sim, sim. A nossa língua oficial é português, bem como também o Brasil e alguns países da CPLP. A nossa língua materna é crioula. Acredito que o atual governo que nós temos vai fazer os esforços, porque o atual governo ainda está em funções pouco de um mês. Acredito que o atual governo tudo vai fazer para também fazer a nossa língua crioula, também a língua oficial, porque a nossa Constituição permite que a língua Uhum. crioula seja também a língua materna cabo-verdiana, seja também equiparada também como a língua oficial, e acredito que há algum tempo nós teremos também a língua crioula também como língua oficial. Portanto, para visitar Cabo Verde, a língua não é impedimento, nós falamos a mesma língua. Uma coisa também muito interessante, a moeda cabo-verdiana é equiparada ao euro, portanto, não vai haver muitas dúvidas relativamente a isso. Portanto, Cabo Verde é um país que merece ser visitado, quem não conhece, um país muito acolhedor. Nós temos a nossa Morabeza. Eu aconselho para aquelas pessoas que querem fazer um turismo que não é só estar nos hotéis, que é sim conhecer bairros, conhecer cidades, conhecer vilas, que vêm para a cidade da praia, que vêm para a Ilha Santiago, aliás, que é muito, eu acredito que a Ilha Santiago é muito mais melhor que as outras ilhas, que isso também vai depender da pessoa para pessoa, porque tem pessoas que fazem turismo que é só estar no hotel, ter essa mordomia nos hotéis, mas sim quem quer um outro tipo de turismo, que é o turismo mais de fato, que é um turismo mais de fato, de conhecer a cultura cabo-verdiana, de conhecer a história de Cabo Verde, é exatamente para vir cá para a cidade da Ilha de Santiago, cidade da praia. Quem quiser é só me contactar, sirvo de guia turístico, visitamos as nossas belas praias de mar, visitamos os nossos monumentos e tudo vamos fazer aqui para que essa visita seja inesquecível. Atualmente estamos com muitas procuras. Uma coisa também que aqui na cidade da praia, o capital Cabo Verde, nós não temos muito, que é as grandes acomodações para acomodar pessoas que porventura quiserem vir. Mas nós não temos as mesmas, os hotéis que a Ilha do Sal tem, que é uma ilha turística, bem como a Ilha de Boa Vista, mas sim, como eu já tinha referido, eu acredito que um turismo mais verdadeiro, um turismo de fato para conhecer o país, é para vir para a Ilha de Santiago. Eu acredito que vai ter sim. Inclusive, eu tô nessa lista aí para poder visitar Cabo Verde ainda. Muito bem, já coloquei Porque na agora, lista. tipo, tá na minha. Beleza, dessa vez, Cabo Verde tá na minha lista assim, se for para poder visitar algum outro país, nesse momento, minha primeira opção seria Cabo Verde. E E não uma vai coisa arrepender mesmo de que, conhecer Cabo que eu Verde. tava. Não, e eu não quero ficar em hotel, eu quero, tipo, ficar em algum lugar, igual você acabou de dizer, para poder Exato. realmente conhecer Cabo Verde. Eu acho que iria ser uma experiência única. E eu tenho certeza que se você estiver assistindo esse episódio, essa entrevista que estou fazendo com o Denilson, vocês não vão se arrepender de espécie nenhuma.
e vocês vão ter uma experiência maravilhosa. Isso eu tenho certeza, e o Denilson está aqui para provar isso. Muito bem, estou aqui mesmo. E, e vamos lá, Denilson, o que tem? Se, digamos que a pessoa ela quer, ela está desorientada para poder conhecer Cabo Verde. O que ela vai poder fazer em Cabo Verde? Porque assim, lá no Brasil não pode nem comparar, mas existem bares, restaurantes, danceterias, existe luau só na beira da praia. Então, assim, o que tem de legal, de interessante para as pessoas poderem conhecer em Cabo Verde? Bom, aqui em Cabo Verde, para além das infraestruturas do Estado que nós temos a nossa bela praia de mar aqui na Ilha de Santiago, que é a praia de Tarafal, no Tarafal de Santiago. Aí nós também podemos fazer uma visita ao campo de concentração aí aí no município de Tarafal Santiago, onde os primeiros presos políticos na época da independência foram colocados. Aí foram colocados cabo-verdianos, angolanos, guinenses, aí os presos, as pessoas que na altura não queriam que a coisa acontecesse nessa época. Nós podemos fazer uma visita também aí no campo de concentração. Tem também a Cidade Velha, que é o berço da cabo-verdianidade, onde era a primeira cidade a primeira cidade de Cabo Verde, que é a a Cidade Velha, onde os primeiros escravos trazidos da nossa costa africana era aí que ficavam. Portanto, o capital de Cabo Verde antigamente era aí na Cidade Velha, depois foi passada aqui para a cidade da Praia. Portanto, para além disso, nós temos os nossos bares, os nossos restaurantes, as nossas casas de música, onde você pode beber da cultura cabo-verdiana, ouvir um bom batuco cabo-verdiano, ouvir a nossa música, a nossa dança, a nossa tradição, e se não falar também da nossa gastronomia. A nossa cachupa, ainda hoje mesmo, comi uma boca chupa, beber um bom vinho de fogo, da Ilha de Fogo, um vinho manicom, também comer um bom cuscuz de trigo, cuscuz de milho também aqui em Cabo Verde é muito bom. Temos também alguns paragens obrigatórias, que é o município de Órgãos, comer um bom carne de porco para quem gosta. Também no município de São Domingo, comer um bom pastel de milho. Se não formos para as outras ilhas, obviamente, temos a Ilha de Fogo, que é beber um bom vinho do Manicom, conhecer o nosso vulcão, a Ilha no Fogo, beber um bom vinho, comer um bom queijo do fogo. Portanto, cada ilha em Cabo Verde temos as suas particularidades. Cada ilha tem um melhor de si para oferecer e acredito que Cabo Verde será um país que deve estar no topo da lista para que a pessoa que gosta de viajar, que gosta de conhecer outras realidades, que gosta de boa aventura, e Cabo Verde um país bem indicado para isso. Eu fiquei até com água na boca aqui agora, Denilson, na hora que você falou de cachupa. Sim, Porque eu pesquisei o que era cachupa, eu falei, meu Deus, eu preciso. Eu até comecei a procurar, porque aqui na Bay Area, aqui na Califórnia, onde eu vivo hoje, normalmente costuma ter de tudo. Só que eu tentei achar, aí eu não achei cachupa, achei chapula. Chapula não é a mesma coisa, é totalmente diferente. Eu acho que é mexicano, eu acho. Não é cachupa. Aí, na hora que eu vi, eu falei, não, eu preciso de procurar alguma coisa desse tipo. Ou então eu vou ter que ir para Cabo Verde para comer. aqui nós temos de tudo. Então, Cabo Verde é um país que deve estar no topo. Venham conhecer Cabo Verde, tenho certeza que não vão arrepender. E como eu já tinha referido, ainda hoje comi uma boca chupa. Fui à casa de uns amigos meus que há muito tempo não tínhamos visto. Fui lá comer uma boca chupa sobretudo, também bebi um vinho da Ilha do Fogo que é produzido aqui em Cabo Verde pelos nossos agricultores da Ilha do Fogo. A Ilha do Fogo o nome é Fogo porque é a ilha vulcânica que nós temos, a ilha que temos nosso vulcão, que também entrou em erupção no ano 2014 aqui. Portanto, Cabo Verde, para não falar muito, é de facto vir cá conhecer. Não tem muito o que explicar, né, o Denilson? Exato. A pessoa tem que ir para poder conhecer. Mas em questão, digamos, você falou de universidade. Quantas universidades que tem em Cabo Verde?
Bom, aqui em Cabo Verde, para além da universidade pública que nós temos, que é nós temos cerca de, se não estou engano, nós temos cerca de 5 universidades públicas, privadas. Nós temos o Instituto da Superior de Ciências Jurídicas, nós temos a Universidade de Santiago, nós temos a Universidade Católica, nós temos a Universidade Unimindelo, que fica na Ilha de São Vicente, nós temos o Instituto de Ciências Jurídicas e Empresariais e temos também o UniPG, que também fica aqui em Cabo Verde. Portanto, somam cerca de 6 universidades, tirando a universidade pública, que é a Universidade de Cabo Verde. No caso, então, você é professor jurídico, no caso, então? Eu sou professor do ensino secundário, ainda não sou professor Ah, do secundário. da universidade, do universitário, mas acredito que ainda este ano vou dar aulas na universidade, portanto, Cabo Verde também nós temos algumas pessoas que optaram por estudar no Portugal, por estudar também no Brasil, que nós temos essa cooperação entre os nossos estados, e temos aqueles que optaram por cá ficar, por estudar aqui, por também trabalhar aqui e contribuir de forma mais presencial nesse processo de desenvolvimento do nosso país. Beleza. Qual que Na é nossa, na aí em nossa Cabo conta, Verde? na nossa conta também não coloquei também a minha universidade, que tinha esquecido, a universidade para a qual eu estudei, a Universidade Lusófona. Então são cerca de 7 universidades públicas, privadas, e temos mais um que é Nossa, pública, são 8 mas universidades. como foi que você tinha, como você tinha esquecido a sua própria universidade, Denilson? Exatamente. Como eu tinha esquecido da minha própria universidade. Eu Mas já é tinha. isso, é isso. Não se preocupe, que isso aí já aconteceu comigo. Isso aí já aconteceu Acontece sim, bastante acontece. comigo já. E é a primeira vez que acontece, por causa eu Acontece com sempre as tive a minha melhores famílias. universidade. Exato. E quando foi que você se formou, Denilson? Me conta, tipo, quando você estudava em Cabo Verde. Você tem quantos anos hoje? Ó, olha só, as perguntas. Quantos anos você tem hoje? Quando foi que você se formou? E tem algumas situações, assim, que foram engraçadas que aconteceram com você quando você estudava em Cabo Verde? Ou coisas Sim, sim. rotineiras? Eu estudei o ensino primário na minha escola. Na altura era para os alunos pagavam-se propinas. Propinas é mensalidade aqui. Cada qual pagava um valor e depois, um ano seguinte de eu ter saído do ensino básico, do ensino primário, foi tirar as propinas. Então, na altura, todos os alunos, na altura entrou um novo governo, em 2016, e esse novo governo colocou que todos, o ensino do pré-escolar até o ensino secundário é gratuito. Portanto, eu falei, só depois de eu ter saído é que colocaram o ensino de graça. Eu podia aproveitar isso, mas não consegui aproveitar. Depois parei de estudar durante um ano, não fui diretamente para a universidade. Tive aquela ilusão também, como todos tiveram, que é ir para Portugal, estudar no Portugal. Não consegui na altura o visto, não fui. Tive um ano sem estudar. Depois, no ano seguinte, a matriculei na universidade, a universidade pública. Só que na altura era para fazer o teste de acesso. No dia que era para fazer o teste, porque eu matriculei no curso Relações Internacionais e Diplomacia, porque é o meu curso de sonho. Até então eu falo que eu tenho que fazer esse curso. No dia que era para fazer o curso, para fazer o teste de acesso, eu estava no barco para ir para para ir à Ilha do Maio. A universidade me chamou, Denilson, tens que fazer o teste de acesso ainda hoje. Eu falei, eu não consigo fazer porque estou no barco. Como eu vou fazer o teste de acesso para que eu possa ingressar à universidade? Não consegui fazer, voltei a sair à praia e fui matricular no curso de Direito na Universidade Lusófona, que é uma universidade também que tem aqui em Cabo Verde, tem espalhado em todos os países dos Palopes, é uma universidade portuguesa, e pude estudar aqui, terminei no ano 2022, e até então estou aqui em Cabo Verde. Fui 2 vezes visitar Portugal, portanto, e acredito que não era para ser, não me colocaram visto porque acredito que não era para ser e era justamente para que eu possa continuar, para que eu possa continuar aqui em Cabo Verde, onde estudei, onde estou a trabalhar e onde eu faço parte também do coletivo dos professores que estão a contribuir para a formação da nossa geração vindoura. A minha idade que não Yes. tinha referido, só que não aparece, eu vou dizer,
não fiquem espantados porque não aparece. Eu tenho 28 anos, não, eu sou muito jovem. A minha cara me parece que eu tenho Você é 18 novo. anos. 28. Denilson, você é praticamente uma criança comparado comigo. Sim, Meu sonho se eu tivesse meus 28 anos de novo. Eu vou fazer 42 daqui a 15 dias. nem E, parece. gente, parece ser bem mais velho. Aqui, olha a barba branca. Mas já me falaram já que se eu fizer a barba toda, que não vai estar aparecendo nenhum branco, me dão que eu sou bem mais novo. Mas eu gosto, eu tenho que manter isso aqui, porque dá até uma certa credibilidade pela minha molequice que eu tenho. E eu, no meu caso, só criei a minha barba, o meu bigode, só criei porque na altura eu tinha 18 anos, as pessoas me dizem, Denilson, quantos anos tu tens? Eu falo a minha idade, não acreditavam, achavam que eu tinha menos. E agora que eu quero que apareça que eu possa ter menos, me diga que eu tenho mais. Mas isso aí é mesmo, isso aí acontece com a gente. Exato. Quando você tem 15, 14 anos, pelo menos isso é com todos, com todo mundo, principalmente com os homens. Quando você tinha 14, 15 anos e alguém falou, nossa, você parece que você tem 19, 20, você estufava o peito de felicidade. Hoje, se alguém fala assim, nossa, você parece mais novo, você estufa, nossa, graças a Deus. Mas é isso. É Deixa eu ver isso. aqui. Tem algum assunto que você queira abordar, Denilson, que eu não fiz a pergunta para você, que você queira abordar sobre Cabo Verde, como é a situação de Cabo Verde, sobre as pessoas? Bom, a situação em Cabo Verde é uma situação bem estável. Eu costumo dizer, todos aqueles que puderem, que tiverem a oportunidade de vir conhecer Cabo Verde, que o faça. Tenho a certeza que não vão arrepender. E aqui em Cabo Verde, para além de vir conhecer Cabo Verde, para além da nossa língua oficial portuguesa, todas as pessoas que vierem têm por obrigação aprender crioulo. Alguma palavra tem que aprender aí. Tem que aprender o crioulo. Nós aqui em Cabo Verde costumamos dizer como estás, modi busta. Como estás, modi busta. Portanto, se vieres aqui em Cabo Verde e uma pessoa lhe disser Mod isso, portanto é só Kibustan. dizer sim, modi busta. É só dizer que eu estou bem, Mr. Fish. A mim está fixe. É dizer que eu estou bem. Então vamos lá, você vai me ensinar o crioulo, uma frasezinha para eu poder falar. Você sabe que tem, Exato. tipo, o brasileiro tem uma fama de ensinar um português, tem uma fama de ensinar um português para quem é gringo, para falar uma coisa, achando que eles estão falando uma coisa, mas eles estão falando outro pra gente. Brasileiro é Exato. sempre malandro. Então, Sim, assim, nós não costumamos importa o que acompanhar você isso. for falar para mim, então, eu sei disso, que vocês costumam acompanhar isso. E não importa o que você falar em crioulo, eu vou responder, porque eu não sei o que é. Então, assim, deixa eu ver se é a minha pronúncia. Qual que é uma frase aí, ou uma palavra aí que seja, que você pode me ensinar agora? Vamos dizer, oi, oi, Bustadreto. Oi, estás bem? Oi? Sim. Oi, Oi, Bustadreto. estás bem? Oi, Bustradeto? Bustadreto. Bustadreto. Sim. As pessoas costumam dizer, oi, Bustadreto. E você vai responder, a Oh, mim está Bustradeto. direito. E bom. A mim está direito. E bom. Amistradeto, Ibo. Direito. Direito. Dreto. Dretu. Sim. Dretu. Não é A to, mim não, é está tu. direito. De, Sim. A mim está direito. E bom. Amistradeto. Amistradeto, Ibo. Sim, eu estou bem, e você? Ou simplesmente dizer sim, Nossa, é ou simplesmente difícil, hein? dizer, a mim está, ou simplesmente dizer, a mim está fixe. A Mr. Fish. É mais fácil, a Mr. Fish. Sim, a mim está fixe é muito mais fácil. E É um depois, pouquinho mais. Aí, ó, pronto. não é isso, porque tudo quem quer conhecer Cabo Verde é só dizer, é só procurar aí Denilson Monteiro no Instagram, me procura, me manda mensagem, vamos agendar a nossa viagem, sobretudo também. Nós queremos também algumas pessoas aí em Brasil que está assistindo esse vídeo, esse programa, que quer ter uma troca de experiência, um intercâmbio também, nós estamos disponíveis, procura-nos para que nós possamos de fato fazer isso acontecer. E estreitar esses Então, laços que une Brasil isso. e Cabo Verde. Então já fica já. Eu vou deixar inclusive até o link do seu Instagram aqui Exato. no rodapé do episódio. Vou deixar o link do Instagram do Denilson para vocês poderem mandar mensagem para ele diretamente. Vocês podem falar que vocês assistiram o episódio no Startup e que vocês
que o Denilson já vai saber já do que se trata. Exatamente. E ele vai ser bem respeitoso, bem educado, como todas as pessoas de Cabo Verde, De os Cabo Verde. cabo-verdianos. E eu vou te falar uma coisa, Denilson. Muitas pessoas de Cabo Verde estão me seguindo hoje no meu canal. E eles, tipo, comentava muitas coisas, me agradecendo pelos vídeos que eu fiz sobre a seleção de Cabo Verde. Mas uma coisa que eu reparei é que as pessoas de Cabo Verde, os cabo-verdianos, são pessoas muito dóceis, são muito é, receptivas, elas gostam, elas são muito parecidas com a parte boa dos brasileiros, porque o brasileiro tem uma Exato. parte muito ruim também. Então, assim, não pega essa parte ruim, não, por favor. Já deixa salvo os cabo-verdianos para não pegar essa parte ruim dos brasileiros. Porque é aquela malícia, aquela coisa assim de querer enganar o outro. Não são todos, tá, pessoal? Já estou avisando já. Eu sou brasileiro, mas você sabe do que eu estou falando, que tem muito brasileiro que é mala. Que é mala. Então, assim, eu percebi que os cabo-verdianos são pessoas mais receptivas, são mais coração. E Sim, sim. tá Somos muito, sim. né? E foi uma coisa que eu quero. Fala como que é o estilo de vida de vocês aí, Denilson, para a gente poder passar mais para o pessoal que quiser conhecer Cabo Verde, o estilo de vida, como que tem alguma coisa de diferente que seria, tipo, não estranho, mas uma curiosidade para os brasileiros, no caso, ou para qualquer outra pessoa que fale português? Sim, sim. Aqui em Cabo Verde nós vivemos muito da cultura brasileira. Nós acompanhamos muitas das telenovelas brasileiras, como o Vozinha também referiu na sua entrevista. Portanto, a cultura brasileira influenciou muito, muito, influencia até então ao modo de vida dos cabo-verdianos. Nós temos vários tipos de música também que é influenciada pela música brasileira, e nós também ouvimos também muitas, muitas e muitas músicas brasileiras aqui em Cabo Verde. Não, tanto é que eu ia te perguntar isso mesmo, porque como eu tenho hoje muitos seguidores de Cabo Verde, elas falam, nossa, nós gostamos muito das músicas do Brasil, das novelas, Exato. assistimos muitas novelas brasileiras e tal. E assim, eu acho muito legal essa transferência de cultura, porque tanto é que o brasileiro tem muito o que aprender com os cabo-verdianos, assim como os cabo-verdianos têm muito a aprender, a conhecer, né, com os brasileiros. Então, eu acho que vai ser muito legal, eu acredito que daqui para 1 ano, 2 anos, Cabo Verde vai estar infestado de turista, muito mais do que o normal, porque essa Copa do Mundo serviu como uma vitrine. E assim como você disse, o Vozinha, ele assistia novelas brasileiras e tudo mais. E é uma coisa muito legal. E Cabo Verde, eu fiquei apaixonado por Cabo Verde porque, assim, comecei a fazer pesquisas sobre Cabo Verde depois que eu assisti o primeiro jogo da Copa de Cabo Verde, porque ninguém, literalmente ninguém, estava esperando que a seleção de Cabo Verde fosse jogar com tanta garra, com tanta gana, com tanta força de vontade. E eu vou te falar mais, Denilson. Faltou isso. Se a seleção brasileira tivesse 50% da garra que Cabo Verde teve, o Brasil era campeão hoje. Sim, sim, nós torcemos. Eu, pessoalmente eu torci muito pelo jogo brasileiro, pela seleção brasileira. Quando nós saímos, primeiro eu estava torcendo logo pela seleção cabo-verdiana, que é o meu país. E falando bem sério, nós não estávamos lá muito confiantes se nós íamos passar, mas tínhamos que acreditar em nós mesmos, porque se nós não acreditamos, quem é que vai acreditar? De fato, nós entramos em campo, demos tudo o que demos de nós, e também o Brasil ajudou muito na divulgação de Cabo Verde, porque é só juntos que nós vamos, de facto, fazer com que os nossos países sejam cada vez mais fortes. E é uma coisa bem interessante porque, como já tinha referido, a cultura brasileira influenciou muito a cultura cabo-verdiana, apesar que temos as nossas
as nossas particularidades. Temos também o São João, aí no Brasil também temos o São João, aqui em Cabo Verde. E de facto é isso, nós devemos aproximar cada vez mais, a partilhar essa cultura parecida e comum que nós temos. Cara, então, assim, o Cabo Verde é muito mais parecido com o Brasil do que eu imaginava, porque você está em Sim, São João também. Festa de temos. São João. Minha Nossa Senhora! Como é bom escutar isso, porque era uma das épocas que eu mais gosto. Porque nas escolas a gente tinha todo a festa de São João nas escolas, onde tinha Exato. comidas típicas, tinha as danças que eu participava de todas elas, eu participava. Todas elas, eu não fiquei fora uma, porque aí a festa de São João, qual que é a diferença? Você sabe a diferença da festa? Se Sim, tem sim, alguma diferença? tem a diferença, principalmente no nome, porque vocês é São João, no Brasil, no nome brasileiro é São João, mas aqui nós, o nome crioulo é São João. San John. São João. É o nome crioulo que nós demos. Nós temos alguma diferença logo na forma com que é viver, como é viver naquela época de São João. Aqui em Cabo Verde não é todos os municípios que têm São João. Tem São João, se não estou em erro, numa das ilhas de Cabo Verde. Acredito que são duas ilhas. No Fogo também tem São João, no município de Paúl, Paúl em São Nicolau, também tem o São João. Portanto, é isso que nos faz muito parecidos, não só da forma com que nós falamos a língua portuguesa, mas sim da forma com que nós vivemos as nossas culturas e, sobretudo, também com a forma também como nós vimos o nosso passar e acredito que é reforçar isso tudo que nós temos em comum para que nós possamos, de uma forma ou outra, dar visibilidade cada vez mais. E acho não, eu tenho certeza que agora essa aproximação depois da Copa do Mundo, que foi um recorde de audiência, principalmente pela Cazé TV, que foi graças Exato. à Cazé TV que o Vozinha saiu de 50 mil seguidores do Instagram para mais de 30 milhões hoje. Exatamente. E Ele assim, está sendo quase batendo 30 mil seguidores. não, 30 tanto é que milhões. 30 milhões, tanto é que ele, se eu não me engano, dos goleiros, ele é o segundo mais seguido do mundo hoje. Exato. E falei, meu Deus, que coisa absurda que aconteceu com o Vozinho. O Vozinho ficou desacreditado, né? E antigamente ficou na reação dele que nós acompanhamos aqui, de facto ele ficou inacreditável, ficou surpreso. E aqui em Cabo Verde a pessoa que era mais seguida em Cabo Verde é uma das cantoras cabo-verdianas, que é a Soraya Ramos, que vive em Portugal. Ela tinha cerca de 1 milhão de seguidores. Agora o cabo-verdiano mais seguido do mundo é o nosso, é o nosso Vozinha. É o Vozinha. É. Exatamente. E assim, disparado, né? Disparado, muito disparado. A população Disparado. cabo-verdiana 1000 vezes, milhões de vezes aí em número de seguidores. E o que que você acha que vai acontecer agora com a cultura cabo-verdiana? Você acha que vai acontecer alguma coisa de mais benéfico depois dessa Copa do Mundo que Cabo Verde participou? Sim, sim, eu acredito que vai acontecer muitas coisas boas, mas principalmente se nós tivermos mais envolvências das nossas autoridades. Porque é só criar iniciativas, criar condições para que brasileiros possam vir para Cabo Verde, aumentar o número de voos que tem, que é 3 vezes por semana, aumentar o número de voos de Brasil, de Recife para Cabo Verde, para que assim possamos ter mais essa troca, mais esse intercâmbio cultural e, sobretudo, também ah, beneficiar muito, aproveitar desse boom que Cabo Verde houve nesse campeonato mundial, fazer com que nós possamos tirar algo positivo nesse campeonato, para que nós possamos cada vez mais divulgar a cultura cabo-verdiana, divulgar a nossa morna, divulgar a nossa coladeira, divulgar o nosso funanã, divulgar o nosso batuque, que é as danças e as músicas tradicionais cabo-verdianas.
Eu quero que você me ajude numa coisa depois, me passar links dessas danças para que eu possa colocar também, postar no canal e mostrar algumas particularidades de Cabo Verde, que eu Exato. acho que vai ser bem legal. Vou passar isso. Nós tivemos a primeira embaixadora, a nossa rainha Cesar Évora, que infelizmente agora não está entre meios de nós, foi na principal embaixadora cabo-verdiana, divulgou a nossa música por todos os cantos do mundo. Nessa época nós lembramos uma entrevista que ela deu, que o entrevistador a dizer que Cabo Verde, que agora Cabo Verde está no mundo, e ela disse que Cabo Verde sempre a dizer que Cabo Verde está na moda. O, emba- o apresentador perguntou que Cabo Verde está na moda, ela falou que Cabo Verde sempre esteve na moda. Portanto, só foi a encontrar agora, mas nós sempre estivemos aí para que nós possamos ser como um diamante bruto para ser lapidado. Exatamente. Fazer uma coisa, Denilson, se você que está assistindo agora, você é de Cabo Verde, começa a seguir o canal. Se você ainda não segue, a gente vai começar a fazer uma coisa que tanto é que eu nem tinha comentado com o Denilson ainda. Nós vamos fazer no canal quadros onde vamos pegar patrocínios de patrocinadores e uma parte desse patrocínio a gente vai fazer quadros de bênção para algumas pessoas, digamos, para poder, com cesta de alimentos ou com um salário mínimo, entendeu? Para a pessoa fazer alguma coisa que como o dinheiro estava meio curto, ela não tinha e ela não estava nem esperando aquilo, que a gente vai fazer tipo isso e eu quero que você seja o nosso porta-voz de Cabo Verde, Denilson. Não, não, estou disponível para isso. Acredito, para além de mim, temos muitos jovens que nós estamos juntos nisso e acredito que vai ser muito, muito bom. E só tenho a agradecer para que isso possa acontecer. E como eu já tinha dito, aqui em Cabo Verde, para quem não tem um irmão, para quem não conhece ninguém aqui em Cabo Verde, já tem Denilson aqui, procura Denilson e vamos trocar as experiências aqui. Ó, já falo brasileiro, olha, já aqui estou falando brasileiro com vocês. Gostei! E é, Adorei! e é isso, nós vamos fazer isso acontecer. Olha aí, gente, olha isso, estava escondendo ouro. Conseguiu, É um falou pouco, com é um pouco sotaque de isso, é um pouco brasileiro. isso. Sim, sim, é um pouco isso que nós costumamos dizer que nós bebemos muito da cultura brasileira. Isso, Bebemos. cara, E, que e, sensacional. exatamente. Cara, sensacional. Então, você estava escondendo ouro, né, Denilson? Com esse sotaque aí Não, meio você não, misturado. você não pode mostrar tudo que tem. Você não pode mostrar tudo que tem. Isso aí, pessoal. Se você é de Cabo Verde ou se você é do Brasil, eu vou deixar no link, inclusive no meu Instagram também, no Instagram do Startup. Eu vou colocar o link também para você começar a seguir o Denilson. E você pode mandar mensagem para ele, pode falar que você assistiu esse episódio no canal do Startup, que ele vai te dar toda a atenção do mundo, vai te explicar. E se você tiver interesse de conhecer Cabo Verde, vá, porque compensa e muito pelo que eu já pesquisei e que eu já estou. É o primeiro país que está na minha lista para poder já visitar e tirar umas boas férias, poder aproveitar e eu vou ter alguém ilustre igual o Denilson para poder me mostrar como é Cabo Verde. Uma coisa aqui que nós temos também uma particularidade nos outros países. Você consegue chegar no Presidente da República muito fácil. Nós podemos estar aí no platô, tomar um cafezinho, beber um sumo, tomar uma cerveja cabo-verdiana e você pode de repente ver o senhor Presidente da República passar, ter uma foto, conversar, porque ele também estudou aí no Brasil, portanto, basicamente é nessa linha que eu tinha frisado